tarde, pessoal! Boa tarde! Hoje iniciamos mais um estudo da Sociedade Cristã Acadêmica. E eu vou explicar brevemente aqui o que é a Sociedade Cristã Acadêmica, que nós chamamos só de SCA para facilitar, porque o nome é muito grande. Gente, a SCA é um grupo de estudos que ela tem como objetivo conectar os seus conhecimentos acadêmicos com a sua vida cristã. Então, as pessoas que fazem parte da SCA são pessoas cristãs e que fazem parte do mundo acadêmico. Então, o nosso objetivo é sempre tentar juntar essas duas coisas, porque entendemos que elas não são diferentes. Nossa vida não está separada, mas sim junta em todas as áreas. Então, é muito bom poder glorificar o Senhor também com os nossos estudos e também com novos conhecimentos, novas perspectivas a partir de uma matéria, por exemplo, como a química. Então, quero agradecer por cada um de vocês por ter vindo e agradecer especialmente aos nossos palestrantes. Pablo e Ana Karen, muito obrigada por terem aceitado estar aqui com a gente. E a gente sempre inicia a reunião fazendo uma breve oração, tá bom? Então, eu vou orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui em segurança. Obrigada pela vida dos meus irmãos que se dispuseram, Pai, para estar aqui e expor esse estudo. Eu peço que, por favor, eles consigam fazer isso da melhor forma, que nós possamos entender melhor como o Senhor se revela por meio da química e que esses conhecimentos venham abrir os nossos olhos para que possamos contemplar a Ti, Pai, não apenas com a Tua Escritura propriamente dita, mas também com o conhecimento diverso que o Senhor nos concedeu. Eu te agradeço e peço que o Senhor venha conduzir essa reunião em nome de Jesus. Amém. Gente, geralmente nós temos microfone, mas hoje a gente vai ficar sem, porque como são duas pessoas, vai ficar melhor a captação se não tiver um microfonezinho, tá bom? Então, vou pedir só para vocês vão falar daqui? Sim. Aí vocês falam um pouquinho mais perto aqui do celular. E nós gravamos porque temos um podcast no Spotify e no YouTube. Então, se você não conseguiu ver alguma reunião e gostaria de ver, a gente disponibiliza as reuniões. E se você nunca viu nenhuma outra reunião e ficou curioso sobre outros temas que nós já trabalhamos este semestre, você também pode encontrar lá. É só pesquisar SCA UNB no Spotify ou no YouTube. Passo a palavra para Ana Karen. Ana, por favor, se apresente. Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde. Meu nome é Ana Karen, para quem não me conhece. E eu faço Química aqui na UNB, bacharelado, desde o primeiro semestre de 2022. Então, é um tempinho bom, estou quase terminando, se Deus quiser, final do ano que vem, meio do ano que vem, não estarei mais aqui. Mas enfim, né? Se Deus quiser. E aí hoje eu e o Pablo que vai... Quer se apresentar logo? Sou o Pablo. É isso, ele é o Pablo, né? Como vocês viram. E a gente faz química e a gente vai falar um pouco sobre a nossa área de conhecimento, né? Pode passar. Certo, então, para começar, é importante a gente propor aqui o que a química com ciência ela se propõe a estudar. Então, a química, ela estuda a matéria, as suas constituições, a organização da matéria e as suas propriedades, né? Assim como também as transformações que essa matéria ela pode ocorrer, né? E as energias envolvidas. E aí fica aquele negócio, que tipo de matéria? Tudo que você toca é matéria. Então, essa mesa aqui, esse quadro aqui, eu aqui, tudo isso é matéria. E tudo isso a química se propõe a estudar, né? Então é óbvio que dentro da química existe os ramos da área as divisões na química, né? Então acho que você já deve ter ouvido química orgânica, química inorgânica, físico-química e assim por diante. Então a gente se propõe a estudar esse mundo mais micro, que é o que a gente vai desenvolver hoje, né? Então, pensando nisso e pensando na natureza, né, a gente chama os constituintes fundamentais da matéria de átomos ou moléculas, né? E a gente vai discutir um pouquinho da diferença entre eles.
Então, pensando na natureza como um todo, né, e antes de definir o que são átomos e o que são moléculas, é importante a gente ter em mente que na natureza em si, a maior parte das coisas que a gente são encontradas em formas de moléculas, principalmente porque a questão dos átomos isolados são bem raros, né? Então, a gente vê isso mais, por exemplo, em elementos como gases nobres, que por terem uma estabilidade, né, boa e ideal assim, entre aspas, ideal, eles não precisam formar moléculas. E o que são moléculas? São átomos, né? Então, átomo é constituído por um núcleo e elétrons ao redor. Então, eu quero que vocês tentem imaginar isso microscopicamente falando, né? Tipo, bem pequeno. É um núcleo envolvido de elétrons. Eu vou explicar o que são elétrons, o que tem nesse núcleo, o que está acontecendo, né? Mas e isso é o que a gente se propõe, isso e outras coisas, né? É o que a gente se propõe a estudar. E tem um acento errado ali no formadas, me perdoem, vocês que fazem letras. Exato, eu não sei escrever nem falar, eu quero que ficar claro. Então é isso. Então o núcleo, né, por exemplo, de um átomo, ele é formado por prótons e nêutrons, né? Então o que são prótons e nêutrons? São partículas. Os prótons e os nêutrons, eles têm uma massa e é o que dá, por exemplo, que constitui a massa do átomo, né? Então são os prótons e os nêutrons. E os prótons, ele tem uma carga positiva e os nêutrons, eles não apresentam cargas. E já os elétrons que ficam ao redor desse núcleo, eles apresentam uma carga negativa, né? Então, por que isso é importante? Por que tem de importante em elétrons e em prótons, né? Pode passar. E aí, esses elétrons ao redor do núcleo, o que eles fazem? Quando a gente fala de moléculas, a gente está falando de mais de um núcleo, ou seja, são átomos ligados através de ligações químicas. Então, isso são moléculas, são dois ou mais átomos ligados por meio de ligações químicas. E essas ligações químicas, como que elas acontecem? Então, elas se dão devido a esse compartilhamento desses elétrons que estão nesses átomos. Então, os átomos, eles vão se atraindo e vão se ligando uns aos outros por meio desses elétrons. Então, é por isso que os elétrons, quando a gente pensa em elétrons, é tão importante assim. Porque é por meio dele que as ligações químicas acontecem, então é por meio deles que compostos são formados, e enfim. E aí, eu quero chamar o Pablo para continuar. Já é você. Então, eu já queria começar pedindo para que as pessoas, a galera poder abrir no Salmo 19, rapidão, gente. O salmo mais clichê para falar sobre como a glória de Deus ela é vista através das obras, né? Mas é um ótimo salmo. Quem for achando, lê para mim até o versículo 4 ou 7. Pode ler que eu vou te parar. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e delas não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pôs uma tenda sobre o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, e percorre o seu caminho. Princípio numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Só tá aí. Então, pessoal, o Salmo 19, né, ele é muito usado, né, para falar de como a criação anuncia a glória de Deus, né? E de fato, né, esse salmo aqui ele vai revelar uma característica muito importante do nosso Senhor, que ele é glorioso. O versículo 1 vai dizer isso, né? Só que é interessante notar que uma das coisas que vai revelar essa glória do Senhor são as obras feitas pelas suas mãos. Então, olha que legal o versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, quando nós fazemos esse exercício de admirar a realidade, de admirar a constituição das coisas, a gente pode até falar um pouco de Romanos 1 aqui, né? De que as obras do Senhor declaram o tipo de glória que Ele tem, né? Revelam atributos invisíveis do Senhor.
esse exercício de admirar, de enxergar, de analisar, o exercício da observação, né, ele vai revelar a glória do Senhor. E a química, a gente pode dizer, né, que a química ela é justamente esse exercício de admiração em relação à obra do Senhor. A gente parte, né, da observação do método científico, né, e um dos pilares do método científico é justamente a observação de fenômenos. Né? Então, não há química, a parte macroscópica da química, a parte de fato ver, sem olhar um fenômeno acontecendo. E a criação é um fenômeno por si só, né? Coisas acontecem sem necessariamente estar no laboratório. Então, a gente tem, por exemplo, épocas aqui mesmo em Brasília, né, que você vai ver que vai pegar fogo, as árvores, né? E não é um processo que necessariamente se inicia com o homem. Acontece muitas vezes, não deveria, mas de vez em quando também acontece simplesmente porque está seco e está quente. Então, eu gosto desse título aqui, No Princípio Deus Unicou com os Átomos, né? Porque quando a gente para analisar Gênesis 1, e agora eu queria que vocês voltassem em Gênesis 1, a gente pode interpretar muita coisa ali, né, vendo muita coisa ali, a partir de processos químicos. E é muito, muito interessante e deixa a beleza desses primeiros versículos de Gênesis ainda mais escancarada, sabe? Sempre que eu vou fazer um tipo de algum evangelismo, eu tenho que falar do meu curso, né? Eu gosto muito de falar como que a química me ajuda a ter mais fé em Deus, né? Então, vamos aqui voltar para Gênesis 1. A gente vai perceber que no princípio Deus criou o céu e a terra era essa forma vazia e tudo mais. Então a gente passa para a parte dos dias da criação, né? Então, no primeiro dia, né, Deus disse que haja luz, tudo mais, ele vai separar a luz das trevas. No segundo dia, vai separar o mar da terra, né, o firmamento do mar para o céu, aliás. No terceiro dia, então, a terra também surge, né, enquanto grama e coisa e tal. A gente tem os outros dias com a criação no sentido de animais que voam, animais terrestres e, por fim, a gente tem a criação humana, né? E olhando esses versículos, a gente pode só perceber ações que vão acontecendo em sequência, né? Mas se a gente olhar de forma química para isso tudo, a gente percebe que há uma beleza meio escondida aí. Então, por exemplo, né? O homem, né, ele é criado no último dia, né, no sexto dia, né, de criação, no caso. A gente percebe que no começo da criação, Deus cria um ambiente autossustentável. E essa é a parte mais legal do Salmo 19, se a gente linkar com Gênesis 1. A beleza da criação não é porque somente Deus cria algo e está lá. É porque ela funciona. A criação funciona. Eu gosto muito de uns versículos do Salmo 19, eu acho que é o 3 ou 4, que fala um dia antecede o outro, né? Aquilo é o universo em funcionamento, gente. Aquilo é o período de rotação e translação da Terra. Isso é física. Mas se a gente partir do pressuposto químico, fica ainda mais legal. Seguinte, beleza. Deus cria o marzinho aqui, Deus cria a terra aqui, e Deus também cria uma atmosfera pra gente, né? Vou ver se aqui é a atmosfera, gente. Nossa, olha esse sunset aqui. Enfim. Mas olha que interessante. Olha o que acontece quando a gente vai observar isso aqui de uma perspectiva química. A gente tem na atmosfera, né, vários gases, um deles é o oxigênio, nitrogênio e tudo mais. Outro também que está na atmosfera em algum grau, né, é o dióxido de carbono, né, o CO2, né. E olha que legal. Aqui nós temos o CO2 gasoso, que ao entrar na água, nos mares, por exemplo, né, vai virar um CO2 aquoso. Está na água. Ok. Esse CO2 aquoso, está na água, vai reagir com a água e vai formar um ácido fraco. Vocês não precisam saber esses termos, pessoal. Só precisam saber da conclusão disso aqui tudo. Tá fraco, tio. E esse ácido fraco, pessoal, e isso é muito legal. Se você praticar mais fácil. Eu vou explicar tudo isso aqui pra vocês, não se preocupe, só preciso escrever a reação aqui. Vai no fim ser dissociado em um... como é que é o nome mesmo? Mais? Esqueci o nome. Um próton? É um próton, mas eu não lembro bonitinho. É um próton, tá bom. Ele tá aí, mas não quero não. Pessoal, um dos gases da atmosfera responsável pelo efeito estufa, né? CO2, que
inclusive, né, Deus criou para regular a temperatura da terra, né, ele pode ser dissolvido em água para acidificar a água. O que isso quer dizer? A água vai ficar mais ácida. Só que, em primeiro lugar, isso aqui regula o efeito estufa, porque a gente está no subidouro gigante de efeito estufa, ou seja, não tem abundância de efeito estufa, não tem um exagero disso aí. E mais, essa nossa moléculazinha livre aqui, ela serve também para fotossíntese de plânctons, ela vai servir para formar organismos marinhos, que vai usar isso aqui para formar conchas, para formar esqueletos. Então perceba que a natureza, ela se autorregula e ela vai para frente sozinha a partir de processos químicos. E isso desde o dia da criação. A partir do momento que Deus institui uma atmosfera e um mar, isso aqui começa a acontecer. Para que mais para frente, quando Deus criasse, por exemplo, os nossos bichinhos aquáticos, pudessem usar esse processo aqui para se alimentar, para criar cascos, né? No caso de bicho marinho vai criar concha, vai criar, enfim, esqueletos e coisa e tal. Então a química está na criação desde o começo, gente. Eu não preciso entender isso aqui, tá bom, gente? Isso aqui é só muita coisa bonitinha de química para explicar que a água está mais ácida e os bichos aqui do fundo vão se alimentar do que tem aqui. Então assim, pessoal, nisso tudo aqui, a gente percebe um Deus que é criativo e que brinca com átomos. Quando a gente vai estudar química, né, a gente vai perceber que muitos elementos vão se repetir. Né? Então, química orgânica mesmo, o carbono é o elemento definitivo. É a partir dele que tudo acontece. Você é feito de carbono e basicamente tudo que a gente vai tocar é feito de carbono e tudo mais. Né? E isso é química inorgânica, mas até a química inorgânica tem partes com carbono. Enfim, o que eu quero dizer é, em um processo muito comum, direto e natural, os nossos átomos eles são reciclados, são reutilizados, eles são quebrados, eles são refeitos. O processo de respiração, por exemplo, né, se a gente não pegar ciclo de Krebs e toda a questão de... Como é que é o nome daquele negócio? Glicólise. É uma reação super simples da glicose com o oxigênio. A gente fala bem porcamente, né? Então a química, pessoal, ela está em todos os lugares desde o dia 1 da criação. Como eu disse antes, né, a química ela nasce da admiração. Eu digo que a química é o tipo de matéria, assim, né, disciplina, que mais aprecia a criação, assim, porque o nosso trabalho é observar as coisas acontecendo, sabe? É quase como um pintor pintando um quadro, que ele tem que ver uma paisagem, tem que começar um trabalho. No nosso caso, a gente pode interferir com o meio, reações, sínteses, catálises. E a gente pode observar o que acontece. E essa é a parte mais legal. Muitas vezes eu mesmo não entendo o que está acontecendo, né? No laboratório de química mesmo, eu só entendo depois para fazer o relatório. Na hora eu só vejo, ficou roxo. Mas isso por si só... Era pra ficar roxo? Teve um dia que ficou preto, era ficar transparente, eu juro pra vocês. É amarelo. Eu tive que fazer experimento. Porque ficou preto. Enfim, e isso está em consonância com aquele refrão que nós temos no Gênesis 1, né? Que Deus viu que era bom. Um Deus que brinca com átomos acha muito bonito brincar com átomos, gente. A criação ela não só funciona, mas ela revela algo importante sobre Deus. É um contraste, porque a criação, a química, ela é o estudo do mutável, né? E Deus é aquele que é imutável. Então, novamente, a gente percebe um tipo de soberania e um tipo de submissão da criação desde o alicerce. E aqui eu coloquei uma frase do Tim Keller, do livro que eu não ganhei no semestre passado, que a harmonia e a perfeição dos céus e da terra expressam mais adequadamente o caráter do seu Criador do que quaisquer componentes poderiam expressar de forma isolada. A criação expressa uma coisa muito importante sobre Deus, coisas muito importantes sobre Deus. Ele é infinito, ele é criativo e ele exerce essa criatividade também quando nos qualifica para exercer domínio sobre a criação. E esse é o próximo ponto aqui, né? Quando a gente observa a matéria, a gente vai se deparar com um mundo, né? O mundo microscópico, eles são 5 anos de curso, gente. Nós dedicamos 5 anos de curso, porque ninguém se forma em 4.
5 anos de curso para entender o que tem de tão importante no elétron. Sabe? Então, o mundo microscópico é maior do que a gente pensa, né? A gente fala de uma série, não está errado, né? Uma série de estudos atômicos, a gente fala de estados de maior e menor energia, mas também vemos nisso providência. Providência porque isso aqui é autorregulado. Providência porque isso aqui acontece de forma em que o homem não precisa necessariamente participar. Eu tive que apresentar um seminário, um tempo desse, sobre o isopreno. O isopreno, ele é um componente orgânico que as plantas liberam no calor. Isso muito na Amazônia, né? Muita planta e tudo mais. Elas liberam no calor como uma forma de se proteger do calor. Só que esse isopreno, ele tem uma importância química e ambiental muito importante. Porque esse isopreno, esse aqui é o isopreno, gente. C5H8. Ele é bem pequenininho, ele é bem simplesinho, só que ele passa por uma série de reações que no final vai levar ao que nós chamamos de núcleos de condensação de nuvens, que são, de uma forma bem porca, filhotinhos de nuvem. O que acontece? Na Amazônia, né, a gente vai ter o que a gente chama de convecção profunda, né, tempestades assim, né? Elas vão, limpar a atmosfera, e 2, fazer com que esses isoprenos que as plantas liberam subam e reajam com OH- na atmosfera, que é o nome certinho, é? Hidroxila. Com hidroxilas na atmosfera e com óxidos de nitrogênio. Isso aqui é uma hidroxila e isso aqui é um óxido genérico. Esse aqui X aqui é porque tem um número certo, é genérico. Vai reagir com isso aqui e vai formar um outro produto que a gente vai chamar de organonitratos. E esses organonitratos eles vão se condensar, passar por todo um processo químico até que eles cresçam, se aglutinem e cheguem ao que a gente chama de núcleo de condensação de nuvens. Isso aqui acontece sozinho, gente, sem interferência humana. E isso também se caracteriza como providência. Porque Deus cuida da criação. E isso aqui é muito bonito, isso aqui é química ambiental e é uma matéria que eu descobri que eu gosto bastante. Enfim, e nisso também é a providência. Deus nos chama a observar e a admirar essa providência. E para isso, eu queria que vocês abrissem em Gênesis 1, 28 ao 30 e uma outra pessoa em Gênesis 2, 19 a 20. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dá fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Quem leu o 2, 19 20 pode começar. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, pessoal, a gente percebe aqui o mandato cultural, né, de Deus, né, para que eles dominem sobre a natureza, para que eles exerçam autoridade, e não só isso, né? Há um mandato aí também implícito de explorar a natureza, de conhecer a natureza. O trabalho, em primeiro lugar, é antes da queda, né? Então olha que legal. O trabalho não é um fardo. Mas o trabalho, o legal disso é que ele está intimamente ligado ao estudo. Adão, eu gosto de falar que Adão foi o primeiro cientista a estudar taxonomia, que é o estudo dentro da biologia, né, para dar nome a animais, né? Assim, resumindo, né, você tem classificações, tudo mais, é uma coisa bem mais complexa, né, mas dá nome para bicho. E o que Adão fazia era isso, né? Quando Adão fazia isso, ele não só, esse aqui é a capivara,
Ah, isso aqui é barata. Existe todo um processo de entender o papel criacional daquele animal. Existe todo um processo de entender o que aquele animal significava. Pô, a capivara, o que ela faz, velho? Ela nada. E ela é peludinha. Tem um leãozão aqui, mas ele tem uma juba enorme. Ele tem uma cauda bacaninha. Sei lá. Tem a zebra, ela é listrada. Então, assim, o processo de trabalho estava ligado com o estudo, que estava ligado com a admiração. Deus fez um mundo enorme pra gente explorar e estudar e aproveitar de forma quase que infinita. Então pensa no tempo que levou para Adão fazer isso aqui. Não está escrito em Gênesis, né? A gente lê Gênesis como se fosse um dia só, né? Mas talvez não tenha sido, né? Mas imagina o tempo que levou. Imagina o estudo que levou. Então assim, o que eu quero dizer com isso aqui? Esse conhecimento, essa harmonia, essa perfeição, esse fundamento que anuncia o poder de Deus, ele não é algo privado. Deus não é um Deus egoísta que priva conhecimento. Deus é um Deus que incentiva conhecimento, mas a partir dele. A gente cai num nível muito, muito feio, né? Se achar que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore do emborrecimento, né? Então, quem comia ficar inteligente, a inteligência é pecado. Não era isso. Adão era a taxonomia. Antes desse papo. Antes do Galileu. Adão já se admirava com a terra. Pode passar, por favor. Então, pessoal, eu já falei muito, né? A química ela é a ciência das mudanças. Eu, de novo, errei a palavra, né? Das mudanças. Não é minha área. Não é minha área, eu não sei escrever. A gente vai estudar a matéria e como ela se comporta, como ela muda, né? Então, o mundo da química, o que a gente estuda, nosso objeto de estudo é todo mundo. Você é o nosso objeto de estudo, porque você é formado por matéria. Então, o nosso objeto de estudo, na verdade, é um grande se admirar com a obra de Deus, né? Então, assim, o chão que suporta você, a comida com que você se alimenta, as suas roupas, tecidos biológicos, você é o nosso laboratório. Então, assim, nenhum material independe da química, seja vivo, morto, vegetal, mineral, tudo na Terra está dentro do que a gente estuda. E com isso, eu queria olhar para Gênesis 8:20, rapidinho. Pessoal, Gênesis 8:20 não fala nada especial sobre química. Só fala sobre Noé sacrificando um bicho, queimando ele, né? Só que isso também é química, gente, é combustão. Então eu queria que vocês entendessem como Deus também usa processos químicos para ser adorado. Olha que legal, você acha que Israel estava lá queimando boi à toa? Não. Deus criou uma estrutura química para que isso acontecesse. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Isso aqui é um triglicerídeo, gente. Isso aqui é a gordura do boi, tá bom? E ela é grande pra caramba, inclusive. Isso aqui é um processo de combustão, gente. Que é um material vai reagir com oxigênio, com o nosso comburente, né? Olha que legal. Tá aqui o cara que fala disso aqui, inclusive. E vai gerar numa reação completa de combustão, né? CO2 e água. Tá certinho? Obrigado. Então, gente, eu só quero que vocês consigam entender e consigam perceber um pouco do que eu vejo quando eu leio a Bíblia. Essas loucuras aqui, ó. A gente tem um componente, o oxigênio. A gente tem material que vai ser oxidado. A gente tem a criação de CO2, criação é paia, né? A liberação de CO2 e água. Isso aqui é um processo de oxirredução, pessoal. Ele vai oxidar esse carinha aqui, a nossa gordura. Ela vai reduzir e a gente vai ter uma liberação de energia muito grande, que é fogo. Então, gente, perceba, a química não está desassociada da Bíblia de forma alguma. A química é serva de Deus tanto quanto nós. Amém? Vou fechar aqui agora a minha parte, gente. A química ela é feita de erros, pessoal. Quem aqui já viu o modelo atômico na escola? Todo mundo, né? Por favor. Gente, o modelo atômico é uma série de erros sucessivos, assim, né? Era cada caboclo tentando falar, não, eu acho que o átomo é assim. Não, eu acho que o átomo ele é assim. Não, pô, o átomo ele é assim. Não, pô, vai por mim, o átomo ele é dessa forma.
E cada modelo ele tem uso até hoje, inclusive. Eles não são totalmente extintos. Eles explicam coisas diferentes da química ao que eles precisavam para a época, né? Mas alguns são mais defasados do que outros, né? Então a química é feita de erros, mas Deus é muito paciente com a gente. Isso porque o processo de construção de conhecimento é algo que Deus adora na humanidade. Deus ele é muito paciente com os nossos erros, inclusive na questão do estudo. E para nós, meros mortais de química, a gente sabe que errar faz parte da química. Reprovações acontecem, elas são traumáticas, e eu não superei física até hoje. Nem química analítica 2. Mas olha só, Deus é muito paciente comigo, mais do que eu mesmo. E para provar isso, eu queria rapidão que alguém abrisse Mateus 13:31. Também não fala de química, mas fala de uma coisa muito importante. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. Exatamente. Paulo, cadê a química nisso aí? Pessoal, o grão de mostarda não é a menor semente. Meu Deus, Jesus errou! Não, calma. A gente está vendo aqui uma coisa muito legal acontecer. Que é Jesus usar o conhecimento que povos antigos tinham, sem menosprezar, apenas aceitando, a fim de contar uma parábola que não tinha a ver com o tamanho de grãos, assim, no sentido biológico da coisa. A informação que o menor grão está errada? Bem, por isso que do primeiro século não, porque eles de fato pensavam que aquela era a menor semente que eles podiam plantar. Eu quero dizer com isso, pessoal, Deus é paciente com a nossa falta de conhecimento. E a química revela muita falta de conhecimento. Jesus se rebaixa ao falar que é o menor grão. Porque você fala assim, não, é porque o grão da orquídea ele é menor do que o grão de trigo. Galera, o que é uma orquídea? Ou falar assim, outro grão, porque existiam grãos também que não davam em Israel, por exemplo, que não usava para plantar coisa, né? O grão daquela coisa, daquela planta é diferente. Então, enfim, eu quero dizer com isso Deus tem muita paciência com nós químicos. E que a química ela é feita de erros e acertos. E até mesmo o erro na avaliação do processo químico também glorifica de certa forma. Porque, como eu disse, Deus incentiva o estudo desde sempre. Adão não viu todos os poréns do leão, nem todos os poréns da zebra. Ele viu a coisa macroscopicamente falando. Mas será que ele sabia que a vaca passa por 4 processos digestivos? Não. Ele não precisava saber. Amém? Então essa fecha a minha parte. Bom, e aproveitando o que o Pablo estava falando, sobre as nossas limitações de conhecimento, né? Então, o Pablo ele pincelou um pouco sobre os modelos atômicos e eu vou pincelar um pouco mais sobre isso para mostrar essa evolução de tentar explicar a matéria, né? Então, a partir do final do século XIX, a partir do final do século XIX, apareceu essa curiosidade a mais de se entender melhor como as coisas funcionam microscopicamente, né, falando. Então, surgiu esse interesse maior. Então, quando a gente vai para a parte da história da química, né, que isso se encaixa, a gente observa que nessa época houve muitas descobertas. Então, a partir daí, né, e antes disso, a gente também tinha, por exemplo, Leucipo e Demócrito, né? Eles lá antes de Cristo, lá em 450 antes de Cristo, né? Esse termo átomo surgiu deles, né? Porque eles acreditavam que a matéria ela era constituída por pequenas unidades, pequenas partículas que eram indivisíveis. Por isso o nome átomo, né? Que significa isso. Isso perdurou por muito tempo, né? Até chegar em Dalton. Então, Dalton, isso a partir de uma perspectiva mais filosófica que eles proporam isso. Só que Dalton, ele vem com uma perspectiva mais matemática da coisa, né? Usando a ciência mais matemática, para falar um pouco sobre o que é o átomo, o que seria esse átomo, né? Então, ele começa a observar melhor e ele desenvolve um modelo para isso, né? Então o modelo ele tem um modelo, né? Quando a gente vai falar de vários modelos, mas o modelo, quando a gente fala o modelo atômico, ele está tentando modelar algo que ele observa, né? Algo que é observado.
E a partir das observações, então a partir de experimentos eles iam fazendo isso, né? Por isso que a química é uma ciência muito experimental, como o Pablo já pincelou, né? Isso no início do século XIX. Só que no final do século XIX para o início do século XX, a gente vai observar que o que estava regendo a química, o conhecimento científico, pensando no conhecimento mais natural, né, nas ciências naturais, era a física clássica, né, então a física de Newton, enfim. Só que eles vão começar a observar e a fazer determinados experimentos que essa física ela acaba sendo muito limitada para explicar o que está acontecendo. E aí por isso que esses novos modelos eles vão aparecendo, porque alguém observou tal coisa e eles vão modelar daquela forma. Só que aí outra pessoa faz um experimento diferente e acaba descobrindo outra coisa. E aí pensa, olha, eu acho que não se comporta tão assim. Eu acho que a gente precisa modelar isso aqui de novo. E isso vai acontecendo com o decorrer dos anos, né? Então, por exemplo, em 1904, Thomson, né, que vem depois de Dalton, ele vai propor um novo modelo, né? Ele fez um determinado experimento e Thomson, por exemplo, é quem descobriu os elétrons, que no começo eu falei que eles são muito importantes, porque é por meio dele que as ligações químicas são formadas, os compostos. Esses compostos aqui que o Paulo mostrou, eles só são possíveis por conta das ligações químicas, né? Então, esse compartilhamento desses elétrons. Então, ele vai e descobre isso. Então, antes acreditava-se o quê? Que o átomo era indivisível. Aí Thomson, através de um experimento com tubos catódicos, ele chega e fala assim, olha, não é indivisível. A gente tem uma divisão no átomo. Então, existe uma parte positiva e existe uma parte negativa no átomo, né? Então, e aí depois isso vai sendo aprimorado. Em 1911, Rutherford ele chega, né? E Thomson, esses modelos, ele sempre traz algo modelado para a gente tentar observar, né? Então, ele falava que é como se o átomo fosse um pudim de passas. Para ele fazer sentido, se eu fosse Thomson, no Brasil hoje em dia, eu ia falar que o átomo era um bolo formigueiro, porque para mim parece muito, tipo assim, tá lá o bolo e vários granuladinhos de chocolate. Era isso que ele queria falar, né? Que o átomo, ele era maciço, ou seja, ele tinha uma massa, o átomo, e no meio dessa massa tinha os elétrons negativos, e por isso que ele, no final, e a massa era positiva, enfim, no final, ele, no estado fundamental, ele não apresentava uma carga total, né? Carga positiva e negativa, eu tô falando. Só que em 1911, Rutherford, ele propõe um novo modelo, porque ele fez outro experimento e ele observou que as coisas elas não são exatamente dessa forma. Então, o que ele propõe, né? Que aí que surge a revelação da estrutura nuclear. É aí, só em Rutherford, que a gente tem a ideia de um átomo, né? Que ele é dividido com um... Ah, entendi. Por isso que tá todo mundo olhando pra lá. O que tá fazendo? Obrigada. E aí, esse novo modelo, né? Então, o que ele propõe? Ele descobre, né, que o átomo, na verdade, ele tem um núcleo pequeno e maciço, que é onde vai comportar a massa. E em volta desse núcleo é onde ficam os elétrons, que ele fala que é a região que ele chama de eletrosfera, né? Então, tem as órbitas que esses elétrons eles ficam muito bem definidas, né? Guarda isso, são muito bem definidas. Então, com energia muito bem definida, movimento muito bem definido, enfim, tudo isso. Só que aí depois, lá entre 1913 e 1916, e observa, não é muito longe a descoberta, assim, sabe, das coisas. Elas acontecem em intervalo de 4, 2, 3 anos, e eles não estão juntos, gente. Tipo assim, não tá todo mundo numa sala junto. Oi, você fez isso? Foi? Eu também fiz diferente. Não é. Estão espalhados e eles vão descobrindo coisas diferentes e vão contribuindo. E essa parte eu acho linda, porque eles... Ainda mais a parte que eu vou falar daqui a pouco, mas eles vão contribuindo longe um do outro, porque é exatamente o que o Paulo falou, a criação ela funciona, entendeu? Tipo assim, essas leis elas funcionam. Eu tô estudando uma coisa aqui e o cara tá estudando lá, sei lá, eu ia falar Estados Unidos, não quero falar Estados Unidos, no México, e aí eles, entendeu? Tipo assim, é a mesma coisa que eu tô estudando e a gente faz descobertas que vai ajudando um ao outro a descobrir mais. E o que ele descobre lá me ajuda aqui, o que eu descubro aqui ajuda em outro lugar. E isso é muito lindo.
E aí, né, em 1903 e 1916, ali, Bohr e Sommerfeld, eles vão propor um novo ajuste para o modelo de Rutherford, porque tinha uma falha ali, né? Porque como eles estavam, os elétrons estavam nessas órbitas, eles ficavam, isso baseado sempre na física clássica, né? Então, eletromagnetismo, a do movimento. Cinética não era outro que eu tava querendo. Magnetismo. Enfim, continuando. Enfim, né? Cinética, enfim, pode ser essa. Enfim, e aí eles estavam assim, tá, mas como é que os elétrons eles não vão colidir com o núcleo? Não tá fazendo sentido esse seu modelo. E aí ele vem e propõe, né, a questão dos elétrons colidindo, e aí aqui surge a questão do salto quântico, né? Então, um elétron, ele vai, por exemplo, salto de órbita em órbita, né? Como o Pablo estava desenhando aí, não é qualquer energia que ele tem que vai fazer ele saltar ou ele voltar para um estado mais fundamental. Depende disso. E aí começa a quantificação da energia, né? O que é uma coisa absurda. Pode passar. Aí, enfim, então, nesses vários descobrimentos, né, como eu falei, o que estava regendo isso aí era a mecânica clássica, né, mecânica de Isaac Newton. Então, quando ele descobriu, por exemplo, as leis de movimento, eles acreditavam que as partículas que consistia o universo, ou seja, a matéria como um todo, elas seguiam essas leis que eram muito determinadas. Elas eram muito precisas mesmo, né? Só que isso começou a entrar em crise, porque agora eles não estavam mais propondo um estudo do macroscópico, mas eles estavam propondo um estudo do microscópico. Só que eles estavam observando que essas leis, elas não se aplicavam nesse mundo microscópico. Então isso estava entrando em crise, né? Então, durante essa crise, vários cientistas eles iam tentando arrumar soluções para os dilemas que iam aparecendo, né? Usando a física clássica. Até que chega um momento, né? Então, por exemplo, Max Planck, ele vai... Não é Max, tá errado. É Marx não, gente. Max Planck, ele vai propor, por exemplo, a quantificação da energia, que ajudou, por exemplo, o Bohr a tentar resolver o dilema que estava existindo. Aí vem Einstein e aí ele fala sobre o comportamento onda e partícula da luz, né? Então antes na física era muito dividido, aqui partícula, aqui onda, só que agora eles estão propondo uma coisa diferente, né? Então, e aí quando surge a mecânica quântica, que é essa nova área da física que vai se propor, né, a estudar essa parte mais microscópica, assim como nós, nessa parte a gente se junta muito com os físicos, não tem muito o que fazer, né? Os caras estão lá muito bem. E aí, então, durante isso, eu já li isso? Já li, pode passar. Então, o surgimento da mecânica quântica vai acontecer num período de 1923 a 1927, né? E claro, antes disso eu já estava vendo umas certas contribuições para isso. Então, nesse período, alguns cientistas eles foram propondo, e aí essa nova ciência, esse novo ramo da física, ele vai surgindo, né? Então, por exemplo, nesse período, de Broglie ele contribuiu com a ideia de que as partículas também apresentavam comportamentos ondulatórios, ou seja, os elétrons, né, o átomo, principalmente pensando nos elétrons aqui agora, né, eles têm um comportamento particular, mas eles também têm um comportamento ondulatório. Isso era um absurdo, assim, na época até que se provou isso, era um absurdo. Então, quando a gente fala de elétrons, e é muito complicado, né, complicado e lindo ao mesmo tempo, depois que isso começa a surgir e é consolidado, porque antes, naqueles modelos que a gente estava vendo, era muito fácil. O elétron ele tá aqui, ele tá ali. Era como se... Porque só se viu o elétron como uma partícula, então eu coloco aqui a partícula, né? Então, olha a partícula. Não tem como ver, obviamente, mas pensando... Só que agora eles desenvolvem, eles conseguem provar isso, não é de Broglie que prova, é outra pessoa, mais pra frente, mas começa a se observar essas novas descobertas com relação ao elétron, né? E com relação a esse mundo microscópico. Então, depois disso não, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, ali, outro lá e outro aqui,
Heisenberg ele vai fornecer a primeira formulação completa da mecânica quântica, né? E uma das principais formulações que ele traz outras, mas uma das principais é o princípio de incerteza, né? Que demonstra que a matéria impõe certos limites fundamentais quanto à precisão de certas propriedades, quando medidas simultaneamente. Ou seja, antes, por exemplo, quando a gente fala do macroscópio, a gente consegue medir a posição e descobrir a velocidade ao mesmo tempo, né? Pensando na cinética. Só que no modelo, na parte microscópica, isso não é possível. A gente não consegue medir certas propriedades e ter valores precisos como é possível no macroscópio, né? Por isso que essa nova área foi desenvolvida. Então agora a gente fala de uma probabilidade de se encontrar um dos elétrons, né? Então, Schrödinger, tô falando certo? Me ajuda! Esse cara, ele vai contribuir também para o modelo da mecânica quântica. Ezequiel, fala aí, tu que sabe. Olha aí, meu Deus. E aí ele vai contribuir com uma ferramenta matemática chamada função de onda, né? Então essa função, por exemplo, a matemática quando é elevada ao quadrado, isso aí não é a função não. Mas é que a função de onda é tipo assim, ó. É o Phi. É o Phi. Não, é o Psi. Não. É o Psi, na final é o Psi. Assim, ó, quando ela é elevada ao quadrado... É o Psi. Quando é elevada ao quadrado, a gente encontra a probabilidade de se encontrar o elétron, ou seja, a densidade de probabilidade. Então, já não se fala mais assim, o elétron, a posição, a trajetória do elétron, isso não existe mais, porque não se tem mais esse conhecimento, a gente não consegue mais ter esse tipo de conhecimento porque não se aplica. Isso não se aplica à realidade do mundo microscópico. Então, eles começam a modular essa questão de ser algo mais probabilístico, tá? Probabilidade, né? É claro que em uma região pequena, mas agora não se fala mais de algo tão preciso, algo tão exato. Se fala de uma probabilidade de encontrar o elétron em determinadas regiões pequenas. Então, é muito interessante, eu acho pelo menos, né? Eu acho que dá até pra perceber da primeira vez que eu tava falando pra essa, né? Eu estou um pouco mais animada. Mas é porque eu acho muito interessante como que isso vai sendo construído, sabe? Igual o Pablo falou, não é que o conhecimento passado ele é inútil, não. Né? Até hoje, algumas partes de alguns modelos atômicos eles são usados para explicar determinados fenômenos, mas é muito lindo essa construção e essa desenvoltura, assim, né? Eu acho que eu falei muito. Não, quer dizer... Era isso, deixa eu falar, pode ir de novo. Gente, para fechar aqui, então, essa palestra inteira aqui, ela foi feita para estabelecer um propósito muito simples, né? Que é como que o micro revela o macro, né? É a nossa ideia, né? E assim, há muitas formas pelas quais a química pode revelar Deus, né? Mas a forma que eu mais gosto é a forma de ser humilhado. Porque, não sei, talvez seja o meu ego, talvez seja o meu jeito de ser, mas quando eu vejo que a gente, enquanto químico, não consegue determinar com precisão onde está o elétron, porque ele se comporta como uma onda e partícula, dependendo do espírito que você precisa usar, isso revela uma coisa muito clara pra gente. A gente até pode saber como... A gente pode até reagir uma coisa com a outra e esperar um resultado, a gente pode até... O que você está fazendo? Continue. Ah, tá. A gente pode até reagir uma coisa com a outra e esperar um resultado, a gente pode até, enfim, misturar o líquido vermelho com o roxo para dar a cor que gera, que eu não sei qual que é. Vinho? Vinho é ótimo. Desculpa, eu não bebo vinho. Mas no fim, a gente não sabe com certeza. Isso aqui que a Ana está fazendo é uma orbital. Isso aqui é uma nuvem de probabilidade onde talvez esteja o elétron. Esse desenho feio pra caramba, não o seu desenho. Não, a coisa é feia. É onde o elétron talvez esteja. Nesses lugares aqui, ó. Onde ele talvez... E sim, a conta matemática, quando você coloca no computador, ela dá um desenho, que é essa nuvem de X aqui. Que é uma região onde há uma maior probabilidade contra o elétron. Maior probabilidade. Então, há a chance de que ele esteja ali também. A gente usa a química para muita coisa útil, mas a gente nem sabe cadê o elétron. E isso só me lembra de J38, né? A gente vê um Jó assim muito
esbaforido, né? Depois de perder tudo, né? Tudo mais, então a gente vê um Jó muito, enfim, sem de respostas, né? E no final tá um pouco arrogante. E eu gosto muito de quando Deus fala com ele, porque Deus vai falar com ele pelo caminho que eu mais gosto da química, né? Que é a humilhação, né? Deus no versículo 2, já tenta falar o seguinte: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Aí ele vai fazer uma série de perguntas para Jó, né? Onde Jó estava quando Deus lançou os alicerces da terra? Onde Jó estava quando ele demarcou os limites do universo? Onde Jó estava quando ele marcou os limites das dimensões, no caso de espaço, né? Não de dimensões, ele das cordas. Onde estava Jó quando os limites da terra foram impostos? Enfim. Aí ele começa a perguntar mais para Jó, né? Será que você sabe como funciona tal animal? Como ele corre de tal forma? Como ele se alimenta? E os meus questionamentos preferidos são esses aqui. Você faz ideia do quão imensas são as áreas da terra? Fale-me se é você que sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Acaso você já entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação? Para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial, um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? A química, de muitas formas, me ensina que eu não sei nada, gente. Que curso difícil, meu Deus do céu. Eu quero terminar esse curso logo. Mas o caminho da humilhação é um caminho muito amoroso da parte de Deus. Porque é onde nós percebemos os nossos limites. A matéria ela é mutável. E ela passa por transformações o tempo todo. O tempo todo. Você, nesse momento, você está quebrando açúcar com oxigênio para formar CO2. Não é bem açúcar, né? Mas é um... O nome genérico de açúcar? Glicose, gente. Isso mesmo. Eu não sei os nomes. Então, nesse momento, a química está funcionando. Só que você não sabe nem onde está o elétron, meu Deus do céu. Mas Deus sabe onde está o elétron. Mesmo que ele seja uma onda. Ele se comporte como onda, desculpa. Foi mal político. Então, gente, no final das contas, a química me ensina a ver o macro pelo micro que eu sei. Entende? Sei muito pouco. Deus sabe de tudo. E a forma como o universo é organizado, como as coisas funcionam, só revela que tem uma mente inteligente por trás disso tudo. Amém? Amém. Então é isso, gente. Perguntas aí? Não, Ana. Você nem falou pra ele que você vai basicamente humilhar? É porque não tem tempo, velho. Ironicamente, a gente estudou sobre isso também pra falar. Então, qual a pergunta? Olha só, pergunta de um leigo. Talvez seja melhor que você. E que talvez seja muito difícil. Porque eu não sei se vocês trabalham com isso, mas o que mudaria se vocês descobrissem a posição do átomo? Do elétron. Isso, desculpa. Olha, na prática eu não penso que muita coisa, porque no final das contas a gente sabe como eles vão se ligar, a gente sabe quais processos facilitam ligações. Então assim, é mais, até onde eu entendo, é mais uma curiosidade precisa mesmo. Mas no geral, a gente sabe o que vai reagir com o quê. Saber não é tão importante assim, então. Não, é só uma coceira que a gente nunca coça mesmo. Cadê o elétron, mano? No caso da minha área, que a gente usa isso para aplicar na vida real. Saber onde estaria o elétron ia ajudar muito a ser 100% preciso. Então você não saber onde está o elétron torna tudo impreciso. Então quando vocês sabem onde está o elétron, tornaria tudo preciso. Porque o mais próximo da realidade que a gente tem são probabilidades. Então a gente trabalha com probabilidade e deixa tudo mais difícil. Você sabendo onde está e não é mais uma probabilidade, meio que a gente conseguiria modelar tudo. Então, não saber onde está o elétron, que o pai falou, nos torna mais humilhados que a gente não consegue trabalhar 100% preciso. Mas na prática... A gente supõe.
Eu ia falar, né, que... tem as vantagens. Por exemplo, se agora, por acaso, a gente falasse, nossa, gente, a gente consegue sim. Aí ia começar uma nova revolução na ciência, porque foi isso que aconteceu, né? Tipo, se tinha as coisas muito... O que dominava ali era a mecânica... Ele quer falar? Clássica. A mecânica clássica, né? Então, depois disso, por exemplo, dessas descobertas, se começou uma nova forma de ver ciência até mesmo, sabe? Então, essa questão de... Porque é muito mais relativo, essa questão de relativismo, ele não tinha isso. Então, era muito preciso, sabe? As coisas eram muito dogmáticas. Com o surgimento dessa nova área da física, até mesmo a forma de se ver ciência ela é diferente, sabe? Porque, por exemplo, o que isso mudaria na realidade? Tipo, nada, porque o que a gente faz como cientista é tentar explicar o que a gente vê, o que a gente observa, e é por isso que existem muitos modelos, né? Porque isso vai se adaptando conforme as descobertas vão acontecendo. Então, eu acho que mudaria muito mais nesse sentido, até mesmo de fazer ciência, de se ver ciência, sabe? Mas a gente ia continuar respirando normal, por exemplo. Não ia mudar isso. Vocês falam um pouco sobre a partícula onda, né? E muito é utilizado na apologética, justamente relacionando um pouco a partícula onda com a trindade, né? Que tipo, como você pode crer em um Deus que é 3 em 1 ao mesmo tempo, que quebra as leis da matemática, mas... E as pessoas usam como apologética essa questão da partícula onda, né? Que querendo ou não, na ciências tem muita coisa que a gente não consegue explicar, mas Como vocês relacionam isso? Vocês... só comentários, mas... eu acho que isso entra muito na questão do ver ciência, né? Eu li um artigo, depois se vocês quiserem eu posso compartilhar. Que ele falava sobre essa questão mesmo, né? Da evolução da física nesse sentido, né? Da ciência nesse sentido, voltando mais para a parte quântica. E o quanto isso mudou mesmo a forma de ver, porque antes era uma coisa muito determinista, sabe? A física era assim, tipo, a ciência era muito determinista. Só que depois disso, dessa questão de probabilidade, relatividade, que vai nascendo, obviamente, não só com esses 3 cientistas, mas com outros também, né? Einstein também tem um papel incrível nisso. Isso muda muito a forma de você ver ciência, né? E de você fazer também. Então, eu acho que quando eu estava lendo esse artigo, eu fiquei muito pensativa na questão mesmo de como isso mudou a visão de ciência, sabe? Então, eu acho que isso ajuda, de certa forma. Eu não me atreveria a dizer que a trindade se assemelha a uma onda de partícula, porque eu não... Eu não me atrevo a dizer que se assemelha na natureza, né? Porque... Exato, mas eu acho que sim, colabora muito para uma discussão menos determinista. Justamente porque sabe? o argumento que vem é um argumento que a gente não entende, né? Sim. Einstein publicou o efeito fotoelétrico em 1913, não sei, 14 por aí, e De Broglie bebe da fonte para aplicar isso pro elétron, né? Então, assim, colabora pra gente entender mais um momento que a gente fala, nossa, não sei de nada. E a gente não trouxe, né? Mas, assim, houve muita discussão, muita briga, assim, entre cientistas no meio dessa descoberta. Não foi assim, tá certo, viu? Parabéns. Eles estavam questionando algo que tá desde, sei lá, século XVII. Como é que você questiona isso? Tipo, não foi fácil, assim, sabe? Então, foi doido. Desde que começou essa apresentação, eu estava aqui conversando com o Gabriel sobre uma pergunta muito simples. Mas antes de eu entrar nela, eu fiz uma pesquisa aqui no ChatGPT bem legal. Quantos átomos tem uma célula? E aqui ele disse que mais ou menos 100 trilhões. E a depender do volume, ele pode chegar, do tamanho da célula, a 1,4 trilhão. E aí eu fiquei pensando, até que ponto esse estudo do micro ele é observável? A minha pergunta, como é que esse povo descobriu esse tal desse átomo? Porque eu, com certeza, creio eu, que ninguém viu esse bendito desse átomo. Entendeu? A gente observa eventos microscópicos a partir de eventos macroscópicos. Então, como é que a primeira coisa que a gente é ensinado no curso é que a gente não vai ver. A gente não tem um microscópio, bora ver o átomo do hidrogênio? Olha o elétron, gente. Não. Por exemplo, né, a Ana Carla trouxe aqui a questão das ampolas de Crookes, né? Que foi o que o Thomson usou para descobrir o elétron, né? Cara, as ampolas de Crookes, ela é uma forma de ver, ela é uma forma macroscópica de ver um evento microscópico, de ver um efeito microscópico, né?
Lá ele vai baixar a pressão, aumentar a pressão. Não lembro. Pressão. E aí ele vai, isso com um gás lá dentro, né? Vai mexer com a pressão com um gás lá, que eu esqueci o nome. Ele vai colocar dois potenciais diferentes nesse gás aí. Por algum motivo, no começo dos anos do século 19 e 20, assim, a galera gostava muito de colocar gás e tacar choque lá pra ver o que acontecia. Não tô brincando, era um bagulho real. Os caras metiam um bocado de gás lá pra ver o que acontecia. E assim que descobriu. Ele percebeu que quando ele colocava esse gás, essa diferença de potencial, surgiam o que ele chamava de raios catódicos, né? Que mais tarde ele daria o nome de elétrons. Porque, por exemplo, o átomo no seu estado fundamental, assim, ele não tem carga. Então é por isso que eles não achavam que era indivisível. Só que a partir desses experimentos eles observaram que não, ele apresenta uma carga. Aí eles vão dando nome, né? Então essa carga, se tem uma carga positiva, negativa, tem uma carga positiva, porque ele no todo não tem carga, né? Então, por exemplo, carga positiva atrai carga negativa, né? Não é que elas se anulam, mas o resultado final é zero. Por exemplo, estou te devendo R$2, te pago R$2, zero. Pior coisa pra falar, né? Mas tô tentando fazer com que você pegue, sabe? Então, através desses experimentos que eles iam fazendo, eles iam observando que isso não está de acordo com o que a gente está enunciando aqui. Então, o que é? Mas eles estão enunciando isso de onde? Porque é isso que eu tô querendo dizer. O questionamento ele parte meio filosófico. Os atomistas eles começam a se perguntar: pô, tem uma mesa aqui. Se eu partir a mesa no meio, tem 2 mesas. Partir a mesa no meio de novo, tem 4 mesas. E se eu partir sempre? Isso. O questionamento do que é o átomo, o Dalton retoma o termo de átomo a partir dos atomistas, né? Veio de um questionamento filosófico, do que a matéria ela é composta. E a partir disso aí, a química ela é totalmente acidental. Quando eu digo que, tipo assim, tentativa e erro, é porque de fato é. Os elétrons não foram descobertos porque o cara pensou, agora eu vou descobrir as partículas fundamentais da matéria de carga negativa. Quando ele meteu um gás numa ampola, baixou a pressão, meteu um choque e falou, caraca, brilhou, meu irmão. E a partir disso aí, não tô brincando, irmão, brilhou e moveu uma ventoinha. Isso daí não era explicado com o modelo de Dalton, que era uma carga sem elétrons, sem uma partícula sem carga. E aí eles foram tentando explicar, e aí depois desse que ele viu que tinha carga, ele falou que a carga estava dentro. E aí eles fizeram outro experimento que contradizia isso. E eles tiveram que criar outro. Aí teve outro experimento que foi um contradizendo o outro, e eles foram tentando achar um que não tinha mais contradição, que é impossível, mas um mais correto. Acho que depois desse das ampolas foi de uma folha de ouro, né? De ouro. Teoricamente, você joga alguma coisa, ela bate e volta, correto? Mas eles jogavam e essa coisa passava para o outro lado. Então, não tem ou seja, esse átomo não era maciço, ele tinha espaços vazios. Ou seja, já muda, entendeu? Antes se acreditava que era, por exemplo, uma bola maciça. Agora, mas tá passando. Consegue desenhar aí? Esses raios que ele tá falando. Ou seja, se tá passando, ela não é totalmente maciça. Ela tem espaços vazios. Alguns rebatem. E outros refletem, volta. Ele tenta explicar como que um bate, para e volta, como um passa reto, como outro bate e desvia. Tudo no mesmo lugar. Então, a partir disso que eles começavam a propor novas formas de explicar isso, novos modelos, entendeu? Então não era assim, igual o Paulo falou, nossa, gente, tem elétron aqui. Não tinha isso, né? Eles descobriam e a partir da descoberta eles a química ia nascendo, sabe? É isso, estamos encerrando. Vamos dar mais palmas aqui. Gente, eu achei muito legal, de verdade. Me fez muito refletir. Eu tava... Sempre que eu fico refletindo demais, eu fico muito emocionada, assim. Deu até vontade de chorar ali na cadeira. E eu pensei chegar, como Jesus transformou água em vinho. Mano, eu juro pra você, eu fiquei com isso foi pauta. Só que eu falei, mano, explicar o milagre é muito paia, porque o milagre não segue lógica, né? Exato. Então eu estaria desvirtuando o milagre, mas gente, talvez fosse fissão e fusão nuclear. Exato. Não, mas ainda tem, tipo assim... Enfim. Um não orgânico, enfim. Nossa, no próximo semestre, eu acho que vocês deveriam explicar os milagres do Jesus. Também Mas aí vocês podem explicar por que é um milagre. Por que
especial, velho. Olha que louco, vai. Ai, gente. Ai, eu queria que a conversa continuasse até dar, mas eu achei muito engraçado ele falando que era Deus, como que era? Ele aceitava sacrifício. Não, o holocausto. Ah, esqueci. O holocausto, fogo de combustão. Sim. achei engraçado. Enfim, é tão legal, né, que quanto mais a gente conhece, busca ter conhecimento, mais a gente vê a nossa situação de pequenos aqui na Terra, né? Tipo, realmente o conhecimento que o Senhor tem é infinitamente maior que o nosso. E a gente reconhecer isso realmente é muito bom, a gente ver o quão dependentes nós somos desse Deus. Então, muito bom poder refletir sobre isso. Então, eu vou estar orando para encerrar. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa reunião, Pai. Eu te agradeço pela vida da Ana Karen, pela vida do Pablo. Eu te agradeço também por o Senhor ter trazido eles aqui, Senhor. Eu te agradeço pelo momento que eles tiveram aqui, Pai, e por toda a disposição que eles tiveram para estudar sobre esse assunto e trazer aqui para a gente refletir, para a gente contemplar cada vez mais o Senhor, Pai. E também eu te agradeço também por todos os químicos que nascerão, que surgirão, que terão aqui na Terra, que é aqueles que também já existem, Pai. Que a gente venha cada vez mais buscar esse conhecimento, Pai, e que esse conhecimento não venha nos fazer arrogantes, mas se reconhecer, Pai, que quanto mais conhecemos, mais temos coisas para aprender, Pai. Então eu espero que o Senhor venha estar nos abençoando, Pai. Que a gente venha estar cada vez mais com os olhos fixos em Ti, Pai. Que a gente venha ver que tudo que a gente estuda, Pai, aponta para o Senhor. Então eu espero que o Senhor venha estar conosco. Eu te agradeço por essa reunião. Que o Senhor venha levar cada um de nós em paz e em segurança. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.